Agora, Lídia, eu quero convidar você e Elivaldo para participarem comigo de uma entrevista com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles da Silveira. Ele está aqui Professor, conosco. como vai? Presidente Charles, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Bom, vamos conversar a respeito de política, claro que sim, mas antes eu queria falar com o senhor a respeito de questões que envolvem a Fundação Municipal de Saúde. A primeira delas é a inauguração, que vai acontecer na segunda-feira, finalzinho da tarde, começo da noite, de um novo hospital lá na região do Grande Disseu. Esse vai ter que porte, ter capacidade de fazer que tipo de serviços? Presidente, boa tarde. É com muita alegria que nós vamos reinaugurar o Hospital do Disseu. É um hospital de médio porte, que faz a média complexidade. Ele, na realidade, é uma estrutura das mais antigas da Prefeitura. É um hospital que tem 39 anos, estrutura física. Quando ele foi recebido do governo do Estado, existia um atraso de 8 meses de salário dos servidores que lá trabalhavam, e a Prefeitura de Teresina assumiu essa responsabilidade e regularizou essa situação. Então, nós tivemos a necessidade, desde o início do ano passado, de fazer esta reforma. Na realidade, é um novo hospital, porque as estruturas antigas, nós terminamos, na realidade, construindo um novo hospital. Ele era uma espécie de pronto-socorro quando funcionava, né? Sim, antigamente. Então, veja bem, mas ele é um hospital, ele será reaberto dentro de todas as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde, ele, inclusive, com 2 salas de cirurgia. Nós vamos nós vamos encaminhar, no sentido de que sejam feitas lá pequenas cirurgias ortopédicas, de baixo risco e de médio risco. Então, nós vamos aumentar a resolutividade daquele hospital. E, para mim, me marcou muito na minha passagem na Fundação, esta reforma, este novo hospital, porque foi um dos lugares onde eu vi e que as lideranças comunitárias, de maneira efetiva, participaram deste processo de construção, diariamente, com participação do Conselho Municipal de Saúde e permanentemente questionando para que nós pudéssemos avançar e concluir. Para mim, é um grande ganho para a região sudeste e para a cidade de Teresina. O senhor falou, marcou a minha passagem, quer dizer, o senhor pretende deixar mesmo a Fundação Municipal de Saúde? Muita gente falou, inclusive, que essa seria a última inauguração que o senhor faria na frente da Fundação. Existe esse pensamento, presidente? Sim, o prefeito já tem ciência desde o final de novembro, que havia essa minha intenção, e eu, na terça-feira, ao meio-dia, deixo a Fundação Municipal de Saúde. Eu tive a honra... O senhor sai da Fundação? Sim, de coordenar uma grande equipe de pessoas que constroem diariamente o sistema público de saúde. A Prefeitura ela tem competência no fazer. Nós, durante esse ano e poucos meses, nós alargamos a base de atendimento dos usuários SUS, nós fizemos mutirões, nós concluímos 11 obras incompletas, inconclusas, de unidades básicas de saúde, de CAPS, e de hospital. Nós estamos entregando segunda-feira o Saúde na Mão, que é um aplicativo em que os usuários do SUS vão saber diretamente, acessando esse aplicativo, a data em que a sua consulta estará marcada e reagendando, se não for possível, que ela seja realizada naquele dia. Então, a gente tem buscado, com a grande equipe que faz a Fundação, construir a institucionalidade daquela instituição, Fundação Municipal de Saúde. Uma equipe técnica de qualidade que haverá de continuar desenvolvendo os trabalhos em prol da saúde pública de Teresina. Eu tenho a alegria de ter coordenado a equipe, como eu disse, de ter tido, durante esse tempo, um relacionamento dos mais promissores com os órgãos de controle, com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, com o DENASUS, com os sindicatos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, porque é fundamental que quem está à frente da saúde, principalmente da saúde pública, tenha a capacidade de dialogar com todos os atores que são necessários para que a gente possa caminhar. Presidente, a decisão política, embora não anunciada oficialmente ainda, mas divulgada amplamente, com repercussão até na política, da pré-candidatura do professor Kleber Montezuma para a Prefeitura de Teresina, teria alguma influência na sua decisão de deixar a Fundação Municipal de Saúde? Não, é importante até, eu agradeço essa oportunidade, assim,
eu sou amigo, eu não sei efetivamente, porque não foi anunciado, está sendo colocado como resolvido, né? Eu não sei qual é o candidato. Qualquer um deles terá o meu apoio, o meu engajamento e a minha luta na eleição. Quando a gente faz parte de um time, quando a gente trabalha dentro de um grupo, nós temos que ter a capacidade de aceitar as decisões que são tomadas. No meu caso, meu nome foi colocado, eu aceitei que meu nome fosse colocado, eu fiz conversas que deveriam ter sido feitas, mas houve uma decisão. E essa decisão me foi comunicada e eu fiz eu dei uma informação e as pessoas, algumas se chocaram. Mas eu prefiro ser direto. O que é que me disseram? Que nas pesquisas apareceu que eu era uma pessoa de posse, que eu era de uma família abastada e que eu não tinha origem humilde. E que, aí o termo que usaram para mim não sou eu. As pessoas confundem, não fui eu que usei esse termo pé de chinelo. As pessoas me disseram isso, que a população prefere alguém de origem humilde que tenha o pé de chinelo. Tá? Então, foi uma pessoa que fez essas colocações para mim. E assim, quando a gente está, repito, quando a gente está num time, a gente tem que aceitar as decisões que são tomadas. Eu acatei essa decisão, eu continuo militando no grupo, independentemente de estar ocupando cargo público ou não. Porque quando a gente tem uma pretensão que ela não tem sucesso, o que a gente não pode perder é a compostura e nem a vergonha na cara. Sabe? Assim, é uma conversa assim, muito tranquila. Mas nós integramos um time. E esse time vai para o campo para caminhar e vencer. Aí eu repito, se for o Kleber é um amigo, é um companheiro de longas datas, é um cidadão competente, qualificado para ser secretário, qualificado para ser prefeito, e ele haverá de contar, se for ele, ou se for o Marco Antônio, ou se for o Samuel Silveira, qualquer um deles. Mas estou falando especificamente, já que todo mundo fala no Kleber. Se for o Kleber, haverá de contar. Lado a lado eu estarei fazendo campanha com ele. Agora, de qualquer forma, o senhor mostrou um certo desapontamento, se não com a decisão, mas com o resultado da pesquisa. Tipo, o meu perfil não serve para a cidade que eu pretendia administrar? Isso lhe pareceu um pouco... foi frustrante? Como é que o senhor percebe a leitura que as pessoas têm, a imagem do gestor Charles da Silva? Não, na realidade, assim, me chocou no seguinte sentido. Eu não acredito que as pessoas sejam competentes, que as pessoas possam construir políticas públicas em função da sua origem. E eu pego dois exemplos extremos. A cidade de Teresina toda conheceu Francisca Trindade, uma mulher de origem humilde, que participou dos movimentos sociais na nossa cidade e que foi aquela figura extraordinária na política do Piauí. E eu vou para o outro lado, um homem de berço, de família muito rica, milionária, que é o senador João Vicente Claudino, uma das figuras mais qualificadas, mais decentes que a política do Piauí tem. Então, assim, eu quero mostrar dois extremos para dizer que não foi a origem de um ou a origem de outro que levaram ou que conduziram para que eles pudessem ser bons políticos ou não. Mas eu disse, eu acatei as informações que me chegaram. E a gente na política também tem que entender o seguinte, política não é uma coisa pessoal, não pode haver pessoalidade. O senador Freitas Neto, que é um dos meus gurus, são as pessoas que eu respeito como político, há muitos anos atrás ele disse, Charles, você vai ter que aprender que política não é uma coisa pessoal, porque ele sabe do meu temperamento, às vezes um pouco explosivo. E a gente vai aprendendo na vida, sabe? Não é uma coisa contra o Charles, é uma decisão de um perfil que quem tem o poder de comandar, que é o prefeito Firmino Filho, aí eu digo, é um amigo que eu tenho, que eu respeito, que eu admiro como gestor e vou continuar sendo amigo, respeitando, admirando, da mesma forma, mesmo ele sendo o condutor desse processo. Porque amigo age dessa forma. E correligionário que acredita no projeto que a gente executa tem que agir também dessa forma. A gente tem que ir para a luta da rua para convencer, para pedir voto e para avançar para que Teresina continue bem entregue a quem tem capacidade, competência, seriedade e honestidade
para conduzir o destino da cidade. Eu vou acionar Lídia Brito agora no cidadeverde.com. Lídia Brito também participando com a gente dessa entrevista. Lídia. Boa tarde, professor Charles. Professor Charles, o senhor na Câmara tinha a preferência da maioria dos parlamentares, né? E alguns desses parlamentares questionaram a escolha. E alguns desses parlamentares questionaram aí o fato do senhor não ter sido esse escolhido. E na oposição também a gente acompanha os questionamentos ao nome de Kleber Montezuma. Hoje nós conversamos com o Robert Rios, que é ex-deputado e pré-candidato a vice na chapa encabeçada por Dr. Pessoa, e ele fez críticas ao nome de Kleber Montezuma. Segundo o Robert, ele é um presente do prefeito Firmino Filho para a oposição e ele questiona a capacidade de Kleber de chegar até o final da campanha. Segundo ele, há a possibilidade do candidato, do pré-candidato, ser substituído pelo prefeito. Vamos acompanhar. Kleber, para a gente, foi um presente. Eu acho que o Firmino passou tanto tempo para escolher e depois deu esse presente para a oposição. Por quê? Porque o Kleber já foi candidato, é um bom moço, bom rapaz, mas foi candidato outras vezes e não teve expressão eleitoral. A última vez que ele foi candidato, ele teve 1.500 votos para deputado. O senhor acredita, então, que a candidatura dele pode não seguir até o final? Dificilmente. Eu tenho a impressão que ele vai ser candidato até o dia, mais ou menos dia 15 de maio. O prefeito é surpreendente. Ele, na campanha para senador, ele começou me apoiando, me largou na última semana. Então ele é surpreendente. Ele nasceu sem alma e sem coração. A oposição questionando aí a capacidade de Kleber Montezuma e também a união desse grupo em torno do nome do pré-candidato. O senhor que tinha esse apoio desses vereadores lá na Câmara de Teresina, o senhor já conversou com esses aliados sobre a importância da união do grupo em torno do nome de Kleber Montezuma? No processo desse, as pessoas manifestam as suas preferências. Mas essas preferências, elas não significam que o resultado tenha que ser exatamente este. Então, os vereadores da nossa base, eles têm a convicção de que nós temos um lado, que nós temos que trabalhar para construir a candidatura e que nós temos que avançar no sentido de ir para a rua. Então, a maioria deles, e aí é um fato, né, gostariam que eu tivesse sido o escolhido. Mas em todas as entrevistas que eu dei, e eu gosto de ser coerente, eu dizia que cada um de nós conhecia um pedaço do cenário como um todo. E que somente o prefeito Firmino Filho conhecia o conjunto destas relações, destas conversas, e que ele teria uma capacidade maior para definir quem seria o candidato. Esta preferência não quer dizer que eles sejam contra o Kleber, que eles fossem contra o Marco Antônio, que eles fossem contra o Samuel, que eles fossem contra o Evandro Filho. Era uma preferência pelas relações de natureza pessoal e alguém que eles achavam que tinha uma capacidade de diálogo maior. Mas isso é fato passado. Então, hoje nós, enquanto partido, enquanto aliados, nós conversamos desde a semana passada com cada um. Eu conversei já com muitos deles, né? No sentido de que nós estamos todos nos preparando para fazer a campanha. Então, obviamente que depois de anunciado quem é o candidato deverá conversar com cada um desses parlamentares, com cada um dos partidos, porque ele não pode conversar enquanto não houver uma definição formal por parte do nosso líder, que é o prefeito Firmino Filho. Agora, como que o senhor reage a essa declaração do deputado Robert Rios, ex-deputado Robert Rios, de ter a convicção de que a estratégia vai ser alterada, o candidato vai mudar até maio? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, se ele estivesse elogiando, eu já estaria preocupado. Então, o papel dele enquanto oposição é fazer a crítica. Mas as críticas que ele faz com relação ao Kleber, nenhum falam da sua honestidade, da sua competência, da sua qualificação como gestor. Ele diz, e ele faz uma crítica, e a ponderação que ele faz é com relação ao nosso líder, que é o prefeito Firmino Filho. O Kleber, se for indicado, e dia 17 a gente vai saber, pelo Firmino, nós estaremos todos juntos e iremos caminhar até a eleição. Eu não acredito que haja mudança, porque esse processo nosso
Foi um processo que demorou bastante, foi uma estratégia que foi estabelecida pelo prefeito, e nós avançamos para chegarmos a este nome. Não acredito em modificação, é uma opinião pessoal, calcada apenas no que eu conheço do prefeito, do que eu conheço das nossas lideranças. Tá? Então, é assim, vamos caminhar, o candidato nosso é o que vai ser definido dia 17, todo mundo diz que é o Kleber, que seja o Kleber, e nós vamos avançar. Não existe, na minha percepção, porque aí eu ficaria contra o meu partido. Aí é uma conversa assim que eu digo assim com muita clareza. As pessoas às vezes não gostam da minha sinceridade. Sim, já que se levou tanto tempo para escolher um candidato e que nós chegamos a ele, se o meu partido, no meio do caminho, resolver que não será mais o candidato Kleber, pode ter certeza que eu serei um dos que me surgirei contra essa possibilidade. Muito bem. Lídia Brito no cidadeverde.com. Lídia. Professor Charles, nessa mesma entrevista, o deputado Robert Rios disse que que Kleber Montezuma tem aí uma imagem cansada, que ele já faz parte desse grupo político há muitos anos e que esse grupo estaria cansado e a população está em busca de uma novidade. Qual vai ser aí a estratégia desse grupo representado pelo PSDB para mostrar para a população que esse modelo de gestão ainda tem o que apresentar para Teresina? Cansada, a população está cansada de quê? De uma educação que é de qualidade, reconhecida nacionalmente, de uma saúde que atende a todos os piauienses, porque o modelo do Estado não funciona, de uma rede de proteção social que atende a toda a cidade. Então, assim, a gente fica perplexo. Às vezes as pessoas ignoram e acham e subestimam a inteligência da população. A população nos acolhe enquanto gestores, porque sabe que nós temos compromisso com ela. Nós temos dificuldade, eu sempre vou dizer, temos. Nós temos várias, mas nós damos todo dia o nosso testemunho no sentido de avançar e de melhorar. É isso que incomoda a oposição, porque eles não têm projeto, eles não têm realizações e, efetivamente, eles não construíram nada, ficando apenas na palavra vazia de criticar, mas sem construir. Silvio Mendes pode ser candidato a vice? Não, isso aí eu desconheço. Tá? Eu sou suspeito para falar que eu tenho um carinho muito grande por ele. É um cidadão que é uma das estrelas maiores do nosso lado. É uma pessoa que já foi prefeito, está qualificado para qualquer cargo. Tá? Eu achei estranho, né, essa colocação, porque ele está, pelo menos a informação que eu tenho, estaria se filiando ao nosso partido. E onde eu vejo, não existe capacidade, ou momento, a oportunidade, para termos candidatos do mesmo partido. Pode ir para o Progressistas de novo? Não sei, porque eu não vou fazer conjecturas, porque esse é um processo muito delicado. Né? Existem os partidos aliados, o prefeito comanda esse processo e ele haverá com maestria de chegar a uma composição de chapa majoritária que a gente tenha capacidade e robustez para caminhar nessa cidade como um todo. O senhor deixa a fundação e a política? Não, eu não deixo a política. Eu faço gestão pública, eu gosto de política. Eu sou do PSDB, sou do Diretório Regional do PSDB, sou da Executiva Regional do PSDB e vou estar lá presente, diariamente, participando de todos os atos da política e da eleição. Então, eu me afasto apenas de um cargo público que, por uma conveniência de natureza pessoal, comunicada ao prefeito, eu resolvi que não era interessante e nem conveniente a minha permanência lá. Apenas isso. Continuo engajado, continuo à disposição do prefeito. Ele sabe que qualquer hora do dia ou da noite que ele me convidar ou chamar, eu estarei lá do lado dele para caminhar junto com ele. Eu quero agradecer ao senhor, presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles da Silveira, muito obrigado pela participação aqui conosco. O presidente da Fundação, que admitiu aqui que deixa a Fundação Municipal de Saúde na terça-feira, portanto, faz a inauguração da segunda, lança o aplicativo também na segunda-feira e no dia seguinte está fora da Fundação. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço a oportunidade de dizer que na Fundação nós somos 10.350 servidores que acordam e vão dormir trabalhando diuturnamente por a saúde da cidade de Teresina. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente
Charles da Silveira. Quero agradecer também a participação da Lídia Brito, lá no cidadeverde.com. Muito obrigado a Lídia Brito, que traz sempre informações e daqui a pouco estará tudo lá no cidadeverde.com, no blog da Lídia Brito, as informações da política. Obrigado, Lídia.